Então vamos lá. Esse primeiro conjunto de slides é para explicar um pouquinho a ideia de arquivo e diretório. A maioria de vocês provavelmente sabe o que é um arquivo, né? Mas é difícil explicar, na verdade, o que é um arquivo. O que é um arquivo? Uma coisa engraçada aqui nessa área de análise de código e tal, o pessoal normalmente chama os programas executáveis de arquivo binário. E aí, esse é um nome muito esquisito para dar para o arquivo, porque na verdade não diz nada, porque todo arquivo é binário. Então chamar de arquivo binário não faz muita diferença. Mas é porque a gente normalmente diferencia o que é arquivo binário de arquivo texto. No fim das contas, tudo é binário, mas o arquivo texto, os bytes que estão ali dentro representam caracteres em algum mapa de caracteres, ASCII, Unicode, etc. Mas no caso dos arquivos binários, eles têm um formato binário mesmo. Os bytes não representam caracteres, eles representam algum tipo de informação. Pode ter bytes ali que representam caracteres também, mas a maior parte do arquivo ali é feito por bytes que não representam texto. Instruções, mas outros tipos de dados, por exemplo, número representado em binário, está ali dentro do arquivo, tá? Que não é um texto. Inclusive, quando você tem um número escrito no arquivo, aquele número não é o número que é armazenado no arquivo, né? Se você tem, por exemplo, 10 dentro do arquivo, 10, esse 10, ele tem armazenado dentro dele os bytes que representam o caractere 1 e o caractere 0. Esses bytes são outro número. Mas, bom, isso não responde o que é um arquivo. O que é um arquivo? Um arquivo é simplesmente um conjunto de bytes que representam o mesmo conceito. Tá? É isso que é um arquivo. É um apanhado de bytes que representam uma coisa só que você vai lá e dá um nome. Tá? Então, um arquivo que representa as notas de uma turma, um arquivo que representa uma música, um arquivo que representa uma imagem, né? Agora, um negócio legal também é que a representação o que aquele arquivo está representando não necessariamente é a informação que está ali. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existe uma técnica de esconder informação chamada estenografia. Já ouviram falar nisso? Então, uma forma de você fazer estenografia é você pegar uma imagem, né? E aí a imagem é representada por pixels com 3 cores, né? Que normalmente é vermelho, azul e verde. É isso? Vermelho, azul e verde? RGB, isso. Então você tem essas 3 cores. Então você pode manipular as intensidades das cores, que na verdade o valor binário dessas cores, né? E aí esse valor binário vai mostrar na imagem pequenas alterações que são imperceptíveis. Mas os bits ali vão representar alguma coisa que você quer esconder dentro da imagem. Então, mas, enfim, a ideia do arquivo é simplesmente representar um conceito. É um conjunto de bytes que representam alguma coisa. E um diretório? O que é um diretório? É um conjunto de arquivos, né? Uma coisa que guarda arquivos, informalmente falando. O diretório é o cara que aponta para os arquivos. Então, por exemplo, dentro de um diretório, o diretório é simplesmente um arquivo que contém informações sobre quais arquivos estão dentro do diretório. Vou falar um pouco mais sobre isso. Tá? Quando você pega arquivos e diretórios, normalmente você forma uma árvore. Pensa numa árvore, só que invertida, né? Você começa no primeiro arquivo e vai espalhando. No caso do Windows, por exemplo, cada árvore dessa começa em uma unidade diferente. Então você, por exemplo, aqui no meu computador, se eu abrir aqui, ó, eu tenho aqui a unidade C. Se eu abrir a unidade C, você vai ver um conjunto de diretórios aqui. Então a raiz é a unidade C, e aí você tem vários diretórios embaixo da raiz. Se eu abrir um diretório desse, eu tenho vários arquivos ali, diretórios dentro desse arquivo. Se eu abrir outro, eu tenho vários. Então eu vou ramificando, tá? Mas tudo começa numa unidade, nesse caso unidade C, e eu tenho a unidade D aqui também, tá? Isso é uma diferença grande em relação ao Linux, tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que o Linux funciona. Mas o importante é que cada unidade dessa aqui que a gente está vendo representa um sistema de arquivos diferente. Quer dizer, um outro sistema de arquivos, né? Se eu colocar um pendrive aqui,
vai ser outro sistema de arquivos, então vai ser outra unidade. No Windows, cada unidade, cada sistema de arquivos está na sua própria unidade. Então o Windows tem várias árvores, cada árvore sendo um sistema de arquivos diferente. O que é o sistema de arquivos? Por enquanto, pensa que o sistema de arquivos é uma árvore dessa, onde tem um conjunto de arquivos e diretórios dentro dele. A gente vai depois ver o que é, de fato, o sistema de arquivos mais baixo nível. Tá? Bom, então o que a gente vai ver? Vamos começar a dar uma olhada em como é que a gente manipula arquivos e diretórios usando a API que o sistema operacional fornece para a gente. Aqui a gente vai usar basicamente a API que está disponível no Unix, tá? Ou logo no Linux, né? Baseado no padrão POSIX. Então a gente vai ver como é que a gente lê arquivo, como é que a gente cria arquivo e por aí vai, tá? Programaticamente. Tá? E aí a gente vai entender o que de fato é um arquivo e alguns detalhezinhos importantes lá para quando a gente for falar de sistema de arquivos efetivamente. Então, primeiro, o arquivo é uma sequência linear de bytes correlatos, os quais podem ser lidos ou escritos, que basicamente significa uma sequência de bytes que representam o mesmo conceito. O que o arquivo tem? O arquivo tem um nome que vai identificar em relação à visão do usuário. É importante, esse nome do arquivo é uma forma do usuário identificar o arquivo, não do sistema identificar o arquivo. Quando o sistema quer se referir a um arquivo, ele usa outro identificador, chamado de inode. A gente vai ver depois. Às vezes, um detalhe, o nome do arquivo normalmente tem uma extensão. Isso é muito mais comum no Windows, tá? Então, o que é a extensão? É aquele ponto alguma coisa. Então, ponto .exe, ponto .pdf, ponto .gif. O que vocês acham que aquilo significa? Deve ser para padronizar, né? Você tem ponto .gif. Vamos dizer que eu troco a extensão para ponto .exe. Não vai funcionar da mesma maneira. Mas por quê? Porque, tipo, você abre o ponto .exe, ele vai... Não sei como deve funcionar isso na prática, né? Mas o SO deve usar algum recurso para aquele tipo de arquivo. E o GIF, tipo, outro recurso. A extensão, na verdade, ela não significa nada para o arquivo, tá? Inclusive, essa é uma técnica muito usada para fazer o usuário cair na besteira de abrir arquivo malicioso achando que está abrindo uma imagem, um PDF. O SR é ao contrário, né? Tipo, que é o arquivo de protetor de tela do Windows que tinha uma vulnerabilidade e podia executar qualquer coisa lá. Ah, não, isso é uma outra coisa. Eu tô falando, você clicar definitivamente, você vai lá e clica. Por quê? Porque o Windows, normalmente, por padrão, se você pegar a instalação padrão do Windows, normalmente ele vem configurado para esconder extensão, tá? E aí, se você pegar um arquivo executável, você pode renomear esse arquivo executável pelo nome que você quiser, inclusive xpto.pdf. Só que o arquivo, na verdade, é um executável, então ele é xpto.pdf.exe, porque ele é um executável. Arquivos executáveis no Windows normalmente terminam com a extensão .exe. Como o Windows esconde a extensão, por padrão, ele vai aparecer para você como xpto.pdf. E você, inclusive, pode manipular o ícone. O ícone ele faz parte do formato do arquivo. Então, você pode fazer ele parecer com o ícone PDF. Aí ele vai aparecer para você como um arquivo PDF. Aí você vai dar 2 cliques esperando que ele abra como um PDF, mas ele vai executar, porque ele, na verdade, é um arquivo executável. É que você não está vendo a extensão normal. Então, em geral, uma boa dica de segurança é você deixar a extensão visível. É feio, mas é importante. O que é a extensão? Tá? A extensão é só uma dica para o sistema operacional de como abrir aquele arquivo quando você está no modo de interface gráfica. Tá? Ele só serve para a interface gráfica. Porque na interface gráfica você dá 2 cliques na hora de abrir o arquivo. Então, se eu dou 2 cliques no arquivo do Word, ele vai abrir aquele arquivo como entrada para o programa Microsoft Word e vai exibir aquele arquivo na tela para você. Mas o que está acontecendo ali, na verdade, é que o Windows está abrindo o Microsoft Word, está passando o arquivo que você deu 2 cliques como parâmetro para o Microsoft Word, e o Microsoft Word está exibindo na tela aquele arquivo. Ele está lendo o arquivo e exibindo na tela para você. Então, a extensão é uma dica para o SO de com qual programa ele tem que abrir aquele arquivo. Tá? .pdf vai abrir com o seu leitor de PDF padrão, você pode configurar lá se vai ser o Adobe Reader, se vai ser algum outro.
Se for docx, ele vai abrir com Word por padrão. Se for pptx, vai abrir com PowerPoint por padrão e assim sucessivamente. Se for .exe, aí é um pouco diferente, porque ele não vai abrir um arquivo e abrir um programa e fornecer o teu programa como argumento para o programa que ele abriu. Se for um exe, ele vai executar aquele programa. Então, o que o Windows vai executar? Ele vai executar um programa chamado loader, que é o programa que carrega o executável para a memória para ele ser executado. Então, a extensão, ela só significa uma dica para o sistema operacional de como ele tem que abrir aquele arquivo. Tanto é que você não precisa colocar extensão, você pode deixar o arquivo sem extensão. O pessoal que trabalha com análise de malware, normalmente tem as amostras de malware, normalmente eles gostam de deixar o arquivo sem extensão. Porque aí, por exemplo, já aconteceu comigo, do meu mouse está dando duplo clique. E aí, na hora que eu vou clicar em alguma coisa para arrastar, ele dava duplo clique e executava. Para evitar esse tipo de acidente, o cara ia lá e tirava a extensão do arquivo e deixava ele sem extensão. Se eu der 2 cliques, ele não vai executar. Mas eu posso vir via interface de linha de comando e executar aquele programa na mão. Porque aí eu estou executando diretamente ele. Eu não estou falando para o Windows interpretar o que ele tem que fazer com aquele cara. Eu estou dizendo o que ele tem que fazer. Se for um arquivo do Word, eu posso ir lá na linha de comando e falar docx, abre o arquivo tal. Aí o docx o Word vai abrir e vai abrir aquele arquivo docx. Então aí você está dizendo o que tem que ser feito. No caso da interface gráfica, quando você dá 2 cliques, você está deixando para o SO interpretar o que tem que ser feito com aquele arquivo. Tá? E aí ele usa a extensão para isso. Tá? Então tem a ideia da extensão. Beleza. E um identificador único que também está associado ao arquivo, chamado de inode, que a gente vai ver para que ele serve depois. Tá? Depois a gente tem o diretório. O diretório é simplesmente um arquivo, tá? Arquivo no sentido de que é dados persistidos em algum lugar, que ele é basicamente um conjunto de tuplas nome inode. O nome é o nome que você deu para o arquivo e o inode é o nome do arquivo efetivamente. Vocês já viram a ideia de link, né? Link não, mas no Windows a gente chama de atalho. Vocês já viram o que é um atalho no Windows? Um atalho é você simplesmente dar um outro nome para o mesmo arquivo. Esse atalho vai estar dentro de um diretório. Então é um outro nome apontando para o mesmo inode. O inode, ele representa o arquivo em si. O nome, eu posso ter vários nomes diferentes para o mesmo inode. Tá? A gente vai ver que, na verdade, quando eu tenho vários nomes diferentes para o mesmo inode, eu tenho vários links físicos para o inode. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então lembra, inode é o identificador do arquivo em si, aquele arquivo que está armazenado lá no HD. A gente dá um número para ele, vamos dizer assim. Tá? E o nome, eu posso ter nomes diferentes para o mesmo inode. Nome é só uma forma de você navegar pelo sistema de arquivos e chegar naquele arquivo. Tá? Mas o arquivo em si é identificado pelo inode. Os diretórios também possuem um inode, então o próprio diretório tem um inode, até porque o diretório fica dentro de outro diretório. E aí dentro desse outro diretório vai ter uma tupla que vai ter o nome do diretório e o inode dele. Tá? O diretório pode conter tanto arquivos quanto outros diretórios. Bom, como eu tenho um arquivo, um diretório que pode conter outros diretórios, a gente tem a ideia de uma árvore. Então, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro diretório. Deixa eu fazer aqui para poder sair no vídeo. Aqui eu tenho o meu primeiro diretório, que é a raiz do sistema de arquivos, que a gente diz. Aqui embaixo eu tenho 2 outros diretórios que estão dentro desse diretório aqui. O diretório full e o diretório bar. Tá? Dentro do diretório full eu tenho um arquivo, bar.txt. Dentro do diretório bar eu tenho um outro arquivo chamado bar, ou um diretório, que a gente não sabe se é arquivo ou diretório. E dentro do bar eu também tenho um diretório full e eu tenho dentro dele um arquivo bar.txt. Repara, é o mesmo nome, bar e bar aqui, mas na verdade não é o mesmo nome, porque o nome do arquivo mesmo, ele é composto pelo caminho que eu percorro para chegar naquele arquivo. Então, apesar daqui ser bar.txt e aqui ser bar.txt, esse cara aqui não é bar.txt, ele é /full /bar.txt.
E esse cara aqui não é barra.txt, ele é /bar/full /bar.txt. Tá? Eu já vou mostrar essa ideia de caminho já melhor. Eu vou falar logo uma vez. Então, como é que funciona a ideia do caminho? O caminho é o seguinte, a gente tem dois tipos de caminho. O caminho absoluto é o caminho que sempre parte da raiz, até onde você quer. Então, por exemplo, para chegar aqui, nesse bar.txt aqui, ó, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir daqui, vir para cá e depois ir para cá. Esse caminho, se eu anotar o nome dos diretórios pelos quais eu passei, eu estou formando, e o nome do arquivo final, eu estou formando o caminho para chegar naquele arquivo. Só que eu normalmente uso um separador para separar o nome de um diretório do outro, porque você não usa espaço. Então, de alguma maneira, o sistema tem que saber que o nome de um diretório acabou e o outro nome começou. Então, você tem que colocar um separador entre eles. No caso do Linux, o separador é o mesmo do nome do diretório raiz, é barra. Então, eu começo com barra, que é o nome do primeiro diretório, barra, esse é o nome do primeiro diretório. Depois eu vou especificar o nome do segundo diretório, que é bar. Bar. Aqui eu não preciso colocar um separador, porque o diretório da esquerda já era o raiz. E o Linux conhece, sabe que o nome dele é barra. Então ele sabe que se era barra, a próxima letra que está vindo é a letra do nome do próximo diretório, não do anterior. Então nesse caso eu não preciso separar. Então fica bar. Aí agora eu tenho que colocar do terceiro diretório, que é o full. Agora eu tenho que separar o diretório anterior do diretório novo. Então vai ficar barra full. Então eu coloquei um separador. Tá? E aí depois eu chego no bar.txt, então bar.txt. Então fica barra full bar.txt. Esse é o caminho que eu sigo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui mais funcional, né? Deixa eu ligar a minha máquina aqui. E aí a gente vê isso funcionando de fato. Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o primeiro diretório do sistema de arquivos é o barra. Tá? Então eu posso dar um cd é o comando para a gente mudar de diretório. Vou dar um cd barra e agora eu estou dentro do diretório barra. Dá para ver pelo barra ali, entre dois pontos e cifrão, que ele me mostra o diretório que eu estou atualmente. Fala. Como é que é? Você tem que usar a letra correta. Se for maiúsculo, você tem que colocar maiúsculo. Você tem que usar exatamente o nome que foi estabelecido ali. Por exemplo, sei lá, amor com A maiúsculo é diferente de amor com A minúsculo. Então, você tem que usar exatamente a letra no tamanho correto. Se for maiúsculo, maiúsculo, se for minúsculo, minúsculo. Deixa eu ver. Então a gente está agora no diretório barra. Tá? O Linux ele tem um comandinho que a gente pode... o negócio de update não quer... Sai. Então o Linux tem um comando que a gente pode ver o diretório que a gente está nesse momento, que é o pwd. Então se eu executar o pwd, ó, ele vai me mostrar o diretório barra, que é o diretório onde eu estou. Se eu quero saber quais são os arquivos e diretórios que estão dentro do barra, agora eu só preciso dar um ls. Tá? Dei um ls aqui. Eu tenho todos esses diretórios. O que está em azul aí, azul claro, é um diretório, né? E as outras... na verdade, tem outras coisas que são diretório aqui também. O tmp também é diretório, enfim, tem mais algumas coisas que são diretórios. O jeito fácil de ver, mais fácil que dar cor, é dar um ls menos L. E aí, tudo que está começando com a letra D ali é diretório. Tá? Enfim. Mas eu estou dentro do diretório barra. Agora eu quero ir para o diretório do meu usuário. Todo usuário no Linux tem um diretório onde ele guarda as suas coisas, né?
esse diretório fica dentro do... O caminho para o diretório é /home, o nome do usuário. Então agora eu vou para o próximo diretório desse caminho, que é o home. Então eu estou agora em /home. Agora eu quero ir para o diretório do meu usuário, que é aluno. Tá? Então, cheguei no diretório do meu usuário. O diretório do usuário é sempre representado por um til. Então, se eu quero ir para o diretório do usuário de maneira mais rápida, eu posso dar um cd til. E aí ele vai para o mesmo lugar que eu já estou. Tá? Repare que eu fiz um cd home. Depois eu fiz um cd aluno. Depois eu fiz um cd home e cd aluno. Eu não precisei especificar o caminho desde a raiz até onde eu queria ir. Eu só especifiquei o diretório para onde eu queria ir. Por quê? Porque aqui eu estou especificando um caminho relativo à posição que eu estou naquele momento. Então, se eu estava lá no barra, dentro do diretório barra existe o diretório home. Então, na posição que eu estou neste momento, que era o barra, cd home fazia sentido, porque o home estava dentro do barra. E aí eu fui para o home. A mesma coisa dentro do home. Se eu estava dentro do home, existia um arquivo, um diretório lá chamado aluno. Então, se eu desse um cd aluno, ele sabia para onde ele tinha que ir. Era o aluno dentro de onde eu estava naquele momento. Então, quando eu especifico um caminho que não começa na raiz, ele é um caminho relativo aonde eu estou naquele momento. Tá? Então, voltando aqui para o slide rapidamente, se eu tivesse... Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, se eu estou dentro desse bar, eu posso dar um cd full. Por quê? Porque o full está dentro do bar. Então, esse caminho para o full é relativo aonde eu estou. Se eu quisesse abrir o arquivo bar.txt, fazer alguma coisa com ele, eu tenho que especificar o caminho para o bar.txt. Se eu estou dentro do bar, eu posso especificar o caminho do bar.txt como full bar.txt, porque é a partir do ponto onde eu estou. É um caminho relativo. Eu só pego essa parte aqui, tá? Mas eu também poderia especificar o caminho absoluto. Eu poderia abrir o arquivo bar.txt, estando aqui, especificando o caminho completo partindo da raiz, como full bar.txt. Então, só para exemplificar aqui no Linux de novo, ó. Vamos supor que aqui eu tivesse um arquivo chamado teste.txt. Opa, peraí. Pode usar o touch, né? Mas aí o touch vai criar um arquivo vazio. Eu quero botar alguma coisa ali dentro. Então aqui eu já criei. Tem um outro jeito de criar arquivo, que é mais eficiente que o touch, que é você fazer assim, ó. Criei o teste2.txt, ele está vazio. Ó. É mais eficiente do que usar o touch. Tá? Cadê o diabo? Já removi. Bom, então olha só. Eu posso... Agora eu vou voltar a um diretório aqui. Eu estou em /home agora, tá? Aí eu quero acessar o arquivo teste.txt. Ele está dentro do diretório aluno, que está dentro do diretório home, que é onde eu estou. Eu posso acessar esse arquivo, exibir o conteúdo dele, usando o comando cat e especificando um caminho relativo, que é a partir da onde eu estou. Eu estou dentro de /home, então o próximo diretório no caminho é aluno. Então, aluno /teste.txt. Então tá lá, acessei. Agora, eu também posso, da mesma maneira, especificar o caminho absoluto. Então eu posso dar um cat /home /aluno /teste.txt. Funciona do mesmo jeito, tá? Só que aqui é um caminho relativo a partir da posição que eu tô, e aqui é o caminho absoluto em relação à origem, à raiz do sistema de arquivos. Então, para facilitar, todo caminho que começa com barra é absoluto, tá?
Se não começou com barra, ele é relativo. Então ele tem que ser relativo à posição que você está. Se eu fizer isso aqui, ó, tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz isso porque pega o barra como é o separador, aí ele coloca o barra ali, porque está acostumado a fazer a barra, não sei o que lá, barra, não sei o que lá, barra, não sei o que lá, aí ele faz barra aluno, barra teste, barra aluno, barra teste.txt. Isso aqui não funciona porque você está dizendo para o sistema de arquivos que isso aqui é um caminho absoluto, começa no barra, e que existe um diretório dentro do barra chamado aluno, mas não existe esse diretório. O diretório aluno não está dentro do barra, ele está dentro do home. Então esse caminho aí não vai funcionar. Para funcionar você tem que tirar essa barra da frente e aí sim ele funciona. Tá? Tranquilo? Já falei de extensão. Bom, vamos ver as chamadas de sistema para manipulação de arquivos. A primeira é a chamada de sistema para criar um arquivo. Tá? A gente tem uma chamada de sistema meio que resquício ainda, que é a create, não é create, falta o E no final, tá? Que é uma chamada de sistema que cria arquivo. Só que normalmente a gente não usa ela, a gente usa o open, que eu não acho muito bom, porque quando você lê open, você vê logo de cara que é uma função para abrir um arquivo, não para criar um arquivo. Só que dependendo dos argumentos que você passa para o open, você cria o arquivo também. Existe um padrão de desenvolvimento de software que diz que uma função tem que ter uma função tem que ter uma função só, né? E nesse caso a gente tem uma função com duas responsabilidades, né? Que é abrir arquivo e criar arquivo. Mas, enfim, eu não acho que isso seja um bom projeto, mas hoje em dia você cria arquivo com U. Então, o Open, como eu falei, tem duas funções. A primeira é de criar arquivo. Quando que o Open cria arquivo? Você repara, o primeiro argumento do Open é o nome do arquivo que você está querendo criar ou abrir, né? Aí eu estou chamando de full. O segundo argumento, ele é um número que é uma flag de criação, uma flag de como você está querendo abrir ou criar aquele arquivo. Tá? Essa flag, como eu digo de novo, ele é um número, mas os bits desse número representam coisas diferentes. Cada bit desse número representa um tipo de informação que a função open usa. Então, nesse caso aí, o que eu estou fazendo? Eu estou compondo esse número que representa a flag a partir de várias flags que vão setar os bits que eu preciso setar para fazer o que eu quero. Por isso que eu estou fazendo um ou dessas flags. É um ou bit a bit. Então eu estou pegando a primeira flag, que está com o primeiro bit ligado, por exemplo, o create, ela tem o primeiro bit 1. Eu estou fazendo um ou com a segunda flag, que tem o segundo bit 1, da direita para a esquerda. Então quando eu faço um ou dos dois, o resultado vai ser tudo que está à esquerda, 1. Tá? Se eu estiver fazendo com o ou trunc também, que tem o terceiro bit da direita para a esquerda 1, ele vai fazer tudo que tem à esquerda, só que os 3 bits ligados, e assim sucessivamente. Então é por isso que ele está fazendo aquele U. A primeira flag ali, que é o ou create, ele diz que eu tenho que criar o arquivo se ele não existir. Tá? Então cria o arquivo se ele não existir. Se eu passar aquele argumento, ele vai criar. Tá? A segunda flag, o ou write only, significa que eu quero escrever nesse arquivo. Tá? Apesar do termo write only dar a entender que parece que você não pode ler, só pode escrever, né? Na verdade, você pode ler e escrever o arquivo. Tá? Só se fosse read only, que aí você só poderia ler, mas write only permite que você leia e escreva. Fala. Significa essas barrinhas verticais? Então, é o ou bit a bit. Você está fazendo um ou, tá? Entre as duas flags. E o ou trunc, se o arquivo existir, ele vai zerar o arquivo. Ele vai apagar o que tem no arquivo e vai começar de novo. Tá? Então, são essas flags que ele passa. O terceiro argumento também é um conjunto de flags, mas ele representa as permissões que esse arquivo vai ter caso ele seja criado. Se eu criar o arquivo, no caso ali, ele está falando que eu vou ter permissão de leitura e permissão de escrita para o usuário.
que é o dono do arquivo. Tá? Então o dono do arquivo vai poder ler e escrever nesse arquivo. Daqui a pouco eu mostro para vocês essa ideia de permissões do Linux. Tá? Então permissão de leitura para o dono do arquivo e permissão de escrita para o dono do arquivo. Bom, mas o grande barato dessa chamada aí é o que ela retorna. Tá? Ela retorna o que é chamado de um descritor de arquivos. Tá? Os nomes são diferentes no Windows e no Linux. No Windows eles chamam de handle. Tá? Aqui no Linux eles chamam de descritor. Qual que é a ideia? O que é o descritor? O descritor é um número. Tá? O que é esse número? Toda vez que um processo abre um arquivo, tá? Ele na verdade está fazendo referência a uma estrutura de dados que é mantida no sistema operacional, no kernel. O kernel mantém um conjunto de informações sobre aquele arquivo que foi aberto. Agora, repara uma coisa, que isso é importante, tá? Diferenciem o arquivo aberto do arquivo. O arquivo aberto é uma estrutura de dados que mantém várias informações sobre aquela instância do arquivo, sobre aquele uso do arquivo, tá? O arquivo são os dados. Só que eu posso ter dois processos que estão abrindo o mesmo arquivo. Processo A abriu o arquivo X, processo B abriu o arquivo X. Esses dois processos estão acessando o mesmo arquivo, mas de maneiras diferentes. Um processo pode ter aberto esse arquivo só a leitura, o outro processo pode ter aberto o arquivo para escrita. Um processo pode estar fazendo uma leitura ou escrita sequencial, enquanto o outro processo pode estar fazendo uma leitura ou escrita aleatória, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, em posições diferentes do arquivo. Então, são os mesmos dados, é o mesmo inode que está lá no disco, mas eu tenho duas instâncias abertas desse arquivo. Tá? É isso que abrir o arquivo representa. Construir essa estrutura de dados, que representa um arquivo aberto, que tem um monte de informações, a gente vai ver daqui a pouco, e fazer referência a essa estrutura. Só que como essa estrutura de dados está na memória do kernel e não na memória do processo, fica claro que o processo não pode manter um ponteiro para essa estrutura de dados, porque senão você estaria dentro do modo usuário tentando acessar memória que só pode ser acessada em modo kernel. Então não dá para ter um ponteiro do processo para essa estrutura, porque o processo está executando em modo usuário. Então o que o Linux faz? Você vai ver aqui, ó, só para adiantar. Esse cara aí é uma struct que representa o processo. A gente já viu isso mais para trás. Tá? Tem várias informações ali sobre o processo. Uma dessas informações, nesse caso do XV6, é um array de arquivos, de ponteiros para arquivos abertos. Então aqui sim, a gente tem um array de ponteiros para as estruturas dos arquivos abertos. Só que, o que é o descritor? O descritor é um índice para esse array. Esse índice pode ser usado pelo modo usuário. Então o modo usuário vai falar, olha, se eu quero escrever num arquivo, por exemplo, eu quero escrever num arquivo índice 5 e eu quero escrever esses dados. O sistema operacional, isso vai ser uma chamada de sistema. Na hora que o sistema operacional, o kernel, entrar em ação para processar essa chamada de sistema, ele vai saber que ele tem que acessar o índice 5 desse array. E ele vai seguir o ponteiro para a estrutura de dados do arquivo aberto. Então é uma forma indireta do programa que está executando em modo usuário conseguir acessar, especificar qual memória do kernel ele está querendo acessar, especificando um índice naquele array, ao invés de especificar um ponteiro, que não daria certo. Tá? Fala, você levantou a mão. Se dois processos abrirem o mesmo arquivo para escrever, isso não pode dar um problema? Mas aí isso pode dar um problema porque aí você tem um recurso compartilhado por dois processos. Então isso tem que ser feito com critério. Tipo, não tem aquelas vezes que você vai abrir ou então modificar um arquivo no Windows mesmo e ele fala que não pode porque tem outro processo usando? Isso, mas aí depende. Tem programas que fazem uma trava para isso, né? Por exemplo, tem um programa que cria um arquivo que indica que um determinado arquivo está aberto. Ou você pode usar locks para poder fazer isso, pode usar semáforos para poder travar isso. Mas se você tem dois processos em paralelo que estão acessando o mesmo arquivo,
o que pode acontecer é, quer dizer, você não pode esperar que exista uma ordem, se vocês estão escrevendo, você não pode esperar que exista uma ordem dos dados no arquivo, porque a ordem vai depender de quem escreve primeiro. Mas você pode ter certeza que os dados que vão ser escritos corretamente, tá? Porque a maneira como os dados são escritos no disco garante isso, o sistema de arquivos garante que as coisas vão ser escritas corretamente, você só não sabe que ordem, tá? Então isso pode gerar problema. Mas aí, enfim, se os dois processos têm permissão de escrita no arquivo, entendeu? Cabe a você controlar. Entendeu? Bom, então esse descritor aí é simplesmente um número que indexa aquele array de arquivos abertos, que é uma estrutura que fica no processo. Tá? Tá, beleza. Então, com base nessa implementação, cada processo pode ter no máximo no file arquivos abertos aí ao mesmo tempo. Tá? Note que o descritor de arquivo é utilizado para indexar o array ou file. Cada entrada no array ou file é um ponteiro para uma struct file que representa um arquivo aberto. Você vai ver que existe uma outra estrutura lá no kernel que a gente chama de tabela de arquivos abertos, né? Que tem todos os arquivos abertos por todos os processos no sistema. Então, esses ponteiros aí apontam para essas estruturas lá. A gente vai ver daqui a pouco. Bom, aí, para entender como é que é feita a leitura, né? A gente quer fazer a leitura dos arquivos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um echo e jogando para full, ou seja, eu estou criando um arquivo chamado full com o conteúdo hello dentro dele. Tá? Foi isso que ele fez ali em cima. Depois estou dando um cat em full. Tá? E aí ele mostra o conteúdo, hello. Então repara que quando eu dou um cat em full, esse comando cat internamente ele tem que ler o arquivo full para poder exibir o conteúdo para você. Quando a gente usa o comando strace, o que esse comando strace faz? Ele vai mostrar todas as chamadas de sistema que foram feitas na execução daquele cat full ali que eu estou passando para ele. Então aqui embaixo, vou apontar com o canetinho aqui. Aqui a gente tem a sequência de chamadas de sistema, tá? Bom, vamos ver aqui uma coisa. Primeira chamada de sistema, existem outras, tá? Eu peguei algumas só do output. Mas a primeira que a gente pode ver aqui é essa openat. Openat faz algo parecido do que o open faz, tá? É uma chamada de sistema alternativa, mas você pode interpretar como se fosse o open. E aí ela vai abrir o arquivo full, tá? Tá vendo? Tá pedindo para abrir o arquivo full, somente leitura, só vou ler o arquivo. E a execução dessa chamada de sistema retorna o valor 3. Esse valor 3 aqui é o descritor do arquivo full. Tá? Quando a gente vai mais aqui para baixo, a gente vê o seguinte, ó. Eu estou dando um read, estou lendo, tá? O descritor 3, tá vendo? Esse segundo argumento aqui é o buffer aonde eu vou colocar o conteúdo que eu li. Então ele já preenche, o strace já mostra pra gente qual é o valor que vai para aquele buffer, que é o valor hello contra a barra n, porque tem uma quebra de linha, tá? E esse número aqui é o número de bytes que eu pedi para serem lidos. Então ele vai vai tentar ler essa quantidade de bytes, né? Na verdade, eu digo que é para ele ler essa quantidade de bytes, mas a função read me retorna quantos bytes ele leu de verdade. Então era para ler esse tanto aqui, até esse tanto, mas a função read leu 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes com o barra n. Tá? Depois ele deu um write 1 hello barra n. Tá? O que é esse 1 aqui? Esse 1 é o descritor do standard output. Tá? Então ele está escrevendo hello, que é o que ele leu do arquivo full, no standard output que está conectado com o terminal. Então vai aparecer a palavra hello na tela para gente, que foi o resultado aqui do cat full que eu vi aqui em cima. Tá? Depois ele dá mais um read. Por quê? Porque agora esse negócio ele opera num loop, né? Então eu vou ler uma determinada quantidade de bytes, vou imprimir na tela. Depois vou ler uma determinada quantidade de bytes e vou imprimir na tela. Então aqui ele tenta ler de novo do arquivo full, ó, descritor 3, passa o buffer, mas agora você vê que não leu nada, né? E ele retornou 0, que significa que ele leu 0 bytes. Isso é um indicativo de que o arquivo acabou.
Então, nesse momento, ele pode terminar. Então, aqui, ó, no final, ele dá um close para fechar o arquivo. Sempre que você abre o arquivo, você fecha, até porque a gente já viu que o processo ele tem um número limitado de arquivos abertos que podem estar abertos ali para ele. Então, se você abriu, não está usando mais, fecha. Que é o que ele está fazendo aqui nessa última linha aqui. Tá? Então, já falei isso aqui tudo. Então, a função read, como a gente viu aqui, ela recebe esses argumentos, que é o descritor do arquivo, o buffer, onde eu quero colocar... O que é o buffer? O buffer você pode considerar como se fosse um array de caracteres. Né? Vai ser onde você vai colocar os dados que foram lidos do arquivo. E o número de bytes que você quer ler. E aí você vê que a função read retorna o número de bytes lidos, ou se o arquivo acabou, ela vai retornar 0, porque ela não consegue mais ler nada, porque não tem mais arquivo para ler. Tá? A função write seria semelhante, né? E quando não houvesse mais bytes a serem escritos, seria fechado com um close. A ideia seria mais ou menos a mesma para eu fazer a escrita. Tá? Mas se você quiser, você pode dar um echo, hello, fazer o sinal de maior e jogar para o arquivo e dar um S-trace nisso, que você vai ver o processo de escrita. Bom, esse tipo de leitura que a gente fez foi a leitura sequencial, ou seja, eu vou ler tantos bytes dessa posição, depois eu vou ler tantos bytes seguintes, depois tantos bytes seguintes, na sequência, tá? Mas eu não preciso ler assim, eu posso ler aleatoriamente, em posições aleatórias do arquivo. Eu posso ler um tanto aqui, depois eu posso pular para outro lugar, depois eu posso pular para outro lugar. Para fazer isso, a gente usa a chamada de sistema lseek, tá? Essa chamada de sistema, ela recebe o descritor do arquivo, o offset para o qual eu quero pular e esse whence aqui. Esse whence vai dizer como o lseek vai funcionar. Eu já vou mostrar aqui no próximo slide. Ó. Então tá aqui o whence. São 3 tipos aqui. Se for seek_set, o valor do offset é porque assim, todo o arquivo aberto, isso é uma das coisas das informações que são mantidas no arquivo aberto, que não tem no arquivo em disco, né? É do arquivo aberto. Todo arquivo aberto tem uma posição aonde a leitura é feita. É um offset atual, digamos assim. Então, quando você faz uma leitura, essa leitura é feita a partir do offset que está lá nessa informação. O seek_set, quando eu dou um lseek usando o seek_set, ele vai pegar esse offset que você passou e vai definir esse offset como o offset atual do arquivo. Então, ele faz o offset atual igual ao offset que você passou para o lseek. O seek_cur, né, o valor do offset atual é incrementado no número de bytes do offset que você passou. Então, o offset atual vai ser igual ao offset atual mais offset do lseek. Então, você soma esse offset com o offset atual do arquivo. Tá? E o seek_end vai fazer o valor do offset atual ser definido como o tamanho do arquivo mais o offset bytes. Então, você está fazendo um offset a partir do fim do arquivo. Tá? Então, são essas 3 possibilidades aí do lseek. Tá? Vamos ver... aqui tem a estrutura do arquivo, né? Do arquivo aberto. Ele tem algumas informações ali. Entre essas informações, ele tem um contador de referências, a gente vai ver para que serve já. Ele tem informações se o arquivo que foi aberto ele pode ser lido, se ele pode ser escrito. Tá? Ele tem a informação do inode, ou seja, esse é o arquivo aberto. Mas quais são os dados que esse arquivo aberto se refere? É aquilo que está em disco, é o inode. Então o inode me diz quais são os dados que esse arquivo aberto está se referindo. Tá? E o offset atual, que eu tinha comentado, que é esse offset que o lseek usa. Tá? Essas são as informações da estrutura file. E o sistema operacional, como eu falei, ele tem uma tabela de arquivos abertos, que é essa struct que está aqui, ó, ftable. Então ele tem um array de structs file. Tá? Essa nfile aqui é o número máximo de arquivos abertos que o sistema operacional suporta para todos os processos. Um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês é o seguinte. Lembrei agora, voltando aqui para o open, esse número, o descritor, que é retornado pela função open,
ele é único para um processo. Então ele pode retornar o descritor 1 para o processo A e o descritor 1 para o processo B também. Porque lembra, esses descritores eles são usados para indexar esse array. E esse array é por processo. Então existe um índice 0 no processo A, existe um índice 0 no processo B, no processo C. Então o descritor ele é único por processo, não único no sistema como um todo. Então essa tabela de arquivos é para cada processo. Então, isso aqui, voltando aqui, ó. Opa. Isso aqui é por processo, porque é a estrutura do processo, tá? Cada processo tem a sua. O descritor, que o Open retorna, ele serve para indexar esse array, tá? Dentro do processo. Por isso que ele é único por processo. Já essa outra estrutura aqui, ó, que está aqui embaixo, essa struct ftable, ela é uma struct do sistema. Então ela mantém todos os arquivos abertos do sistema como um todo, para todos os processos. Então esse array aqui, como ele é um array de ponteiros para struct file, cada entrada desse array aponta para uma entrada deste array aqui. Tá? Porque aqui eu tenho todos os arquivos abertos. Na struct do processo, eu tenho só os arquivos abertos do processo. Tá? Oi? Vamos voltar. Isso aqui é uma estrutura do processo. Ah, uma struct file, tá. É. Isso aqui é um array para struct file. Cada entrada aqui aponta para um arquivo aberto, certo? Mas onde é que está esse arquivo aberto? Está aqui. Está nesse array aqui. Então, cada ponteiro lá que tem na struct do processo, naquele array de arquivos abertos, cada entrada lá aponta para uma entrada desse array aqui. Porque aqui estão todos os arquivos abertos. Mas aí, lá dentro do processo... Oi? Isso aí os descritores não valem mais. Não, aqui não tem descritor, é. O descritor é dentro lá daquele array do processo, tá? Mas qual variável ele que guarda isso? Qual o quê? Qual variável ele que guarda isso? Tipo, para apontar pro... Não, cara, aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui, isso está dentro do processo. Isso é a informação do processo. Cada processo vai ter a sua struct proc lá. Quando você quer acessar, por exemplo, um arquivo aberto, ele vai indexar com o descritor, aponta para aquela tabela lá. Tá? Então, cada entrada daquela aponta para uma entrada dessa aqui. Quer dizer, não, cada entrada daquela estrutura lá do proc, né, aquele array de arquivos abertos, vai apontar para uma das entradas que estão aqui. E aqui tem todos os arquivos abertos de todos os processos do sistema como um todo. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui do lseek. Tá? Então esse aqui é um trace da chamada de sistema. Então eu dou um open ali no arquivo file, read only, só para poder ler. Né? Vou dar, aqui é sem lseek, tá? O primeiro é só com read. Vou dar, quando você abre o arquivo, o offset atual está 0, porque ele está no início do arquivo. Né? Quando você dá um read de 100 bytes ali, você leu 100 bytes do arquivo, então o seu offset somou com 100. Então se era 0 mais 100, ficou 100, que é o que ele mostra aqui. Aí eu li mais 100 bytes. Depois que eu li mais 100 bytes, o offset atual era 100, mais 100 bytes que eu li ficou 200. Depois eu li mais 100, aí ficou 300. Depois eu tentei ler mais 100, mas não tem mais nada no arquivo. Aí ele retornou 0, tá vendo? Indicando que o arquivo já acabou. Aí o offset continua 300. Tá? Aqui eu tentei... aqui eu dei um close para fechar o arquivo e acabou. Tá? Então, o offset vai sendo somado com a quantidade de bytes que eu vou lendo. Isso é uma leitura sequencial. Aqui embaixo, a gente tem ainda uma leitura sequencial, ou seja, sem lseek, mas agora eu tenho dois arquivos. Tá? Eu tenho o arquivo com o descritor 1 e o descritor 2. Tá? Então, abri esses dois arquivos, inicialmente, os dois offsets estão 0. Tá? Repara que eu estou abrindo o mesmo arquivo file. Mas é o mesmo inode, mas são dois arquivos abertos diferentes, cada um com o seu próprio offset separado. Tá? Então aqui eu fui lá e dei um read no descritor 1 de 100 bytes.
Repara que o que atualizou aqui foi o offset desse carinha aqui, ó. Porque é o descritor 1. Tá? Depois eu dei um read de 100 bytes no descritor 2. Então atualizou agora o offset dele. Ó. 100 aqui também. 0 mais 100. Agora eu dei um close nos dois e aí fechei. Tá? Então isso é para mostrar que apesar dos dois arquivos terem sido abertos para o mesmo inode, para o mesmo arquivo lá no disco, eles são independentes. Eles são versões do arquivo aberto independentes. Cada um tem o seu próprio offset que vai variando independentemente. Tá? E aqui é um exemplo com lseek. Tá? Então nesse caso aqui, eu dei um open, de novo no arquivo, começou com offset 0, depois dei um lseek de 200 bytes. Isso vai fazer com que o offset vá para 200, e aí eu vou dar um read. Esse read, essa leitura, vai acontecer a partir do offset 200. Como eu vou ler 50 bytes, o offset vai para 250. Tá? Então, se eu quero ler de maneira aleatória, eu primeiro dou um seek, depois eu leio. Eu dou um seek para a posição que eu quero e depois eu leio. Fiz muito isso quando eu estudei Programação de Computadores 2, onde a gente usava arquivo como se fosse um banco de dados. Então, eu guardava registros no arquivo, aí eu analisava um registro e queria pular para o outro. Queria fazer uma busca, por exemplo. Aí eu pulava de registro para registro usando o lseek. Um detalhe importante é que o lseek não causa nenhuma operação de entrada e saída. Tá? Então o lseek é uma chamada de sistema simples. Uma chamada de sistema que não tem muito custo. Porque basicamente o que ela faz é pegar a estrutura lá do arquivo aberto e modificar um parâmetro, uma variável ali. Bom, normalmente a gente tem... Lembra que a gente tem os processos, aí dentro do processo eu tenho aquele array de ponteiros para arquivos abertos, para structify. Né? Normalmente cada entrada daquela lá do array aponta para uma entrada diferente da tabela de arquivos abertos. Então é 1 para 1, 1 para 1. Mas existem algumas situações onde isso pode mudar. Então, por exemplo, nesse caso aí desse código, eu tenho a criação de um processo filho. Então eu vou ter dois processos, o processo pai e o processo filho. Quando você usa o fork, eu comentei com vocês, o processo filho que é criado, ele é uma cópia do pai. E a cópia é completa, inclusive os arquivos abertos. Tá? Então, o processo pai e o processo filho, que é o que está acontecendo aqui, ele vai ter um descritor dele aqui, que vai estar apontando para um determinado struct file, que é o mesmo struct file qual esse descritor aqui está apontando. Então, cada um dos dois processos tem uma entrada no seu array lá de arquivos abertos, e essas duas entradas nos dois processos apontam para a mesma entrada na tabela de arquivos abertos. Isso basicamente significa, que é o que está acontecendo aqui, que, por exemplo, no caso do filho, ele vai dar um lseek set de 10 bytes, ou seja, eu vou definir o offset como 10 bytes. E aqui o pai não definiu o offset como nada, ele só abriu o arquivo lá em cima, então inicialmente ele estaria como 0 o offset. Esse cara deu 10, mas o pai não mexeu. Mas o pai está lendo. Repara que ele dá um lseek. Esse lseek aqui, ele só está aqui para poder retornar o offset atual. Por quê? Porque o lseek ele retorna qual é o offset para onde foi, e ele está colocando 0 bytes a partir do seek cur. Ou seja, 0 bytes a partir do offset atual. O offset atual é x, como ele está somando 0 bytes, continua x. Ele vai retornar x. Então esse cara aqui é só para imprimir qual é o valor do offset atual. Se a gente executar esse negócio, você vai ver que o filho seta o offset para 10 e o pai imprime offset 10 também. Mostrando que quando o filho está modificando o offset atual seu, ele está modificando o offset atual dos dois, tanto do pai quanto do filho, porque eu estou modificando o offset atual aqui. E tanto o descritor do pai quanto o descritor do filho estão apontando para a mesma entrada na tabela de arquivos abertos. Tá? Então, o offset está aqui. Um outro detalhe aqui importante é o seguinte. Nesse exemplo, a gente consegue ver dois descritores fazendo referência para a mesma entrada.
isso mostra o uso daquela propriedade, daquela informação que é o número de referências, que a gente viu aqui, ó. Ele tinha esse campo aqui, que era o número de referências, e isso serve para quê? Para contar o número de descritores que estão apontando para a mesma entrada na tabela de arquivos abertos. Tá? Oi? Como se fosse o número de links, mas aqui não é bem link. Aqui é só para mostrar quantos descritores vão para o mesmo lugar, vão para aquela mesma entrada. Para que isso serve? Porque... deixa eu só ver o negócio aqui. Para que isso serve? Porque a entrada essa entrada aqui, ela representa um arquivo aberto. Se esse cara aqui der um close, eu ainda não posso fechar esse cara, porque eu ainda tenho mais uma referência. Só quando esse cara aqui der o close, aí eu não tenho mais nenhum descritor apontando para esse cara aqui. Aí eu posso eliminar essa entrada da tabela de arquivos abertos. Tá? É mais ou menos a mesma ideia do link, mas funciona numa outra situação. Tá? Bom, essa é uma maneira onde eu vou ter dois descritores apontando para o mesmo lugar. Mas eu posso fazer isso programaticamente usando a chamada de sistema DUP. Então, por exemplo, nesse caso aí eu tenho um processo, ele criou um descritor aí usando o open para o arquivo readme, depois ele foi lá e deu um dup nesse descritor. Então agora eu tenho o descritor fd2 também, então eu tenho o fd e o fd2. Tanto o fd quanto o fd2 apontam para a mesma entrada na tabela de arquivos abertos. Isso é se eu não me engano, é a chamada de sistema DUP2. Existe uma família, né? DUP2, DUP3. Se eu não me engano, é a DUP2 que você consegue usar para fazer aquele redirecionamento de saída de arquivos que a gente fez lá naquele programinha do Shell. Daria para fazer com DUP2 ao invés de fechar o descritor e abrir de novo, igual a gente fez lá. Daria para usar o DUP2 também nesse caso. Tá? Bom, um outro detalhe é o seguinte. Quando você pede para fazer uma escrita no arquivo, normalmente o sistema de arquivos não passa a sua escrita direto para o disco. Ele espera um pouco, tá? Existe um motivo para ele esperar um pouco, tá? Não vou entrar em detalhe, acho que dá para falar um pouco mais sobre isso depois, quando eu for falar de HD, tá? Mas existe um motivo pelo qual ele espera um pouquinho. Um dos motivos é o seguinte: imagina que você está fazendo um pedido de escrita, depois você faz uma computação, depois você faz um outro pedido de escrita. E existem vários processos que estão executando ao mesmo tempo aí no sistema. E estão fazendo operações de entrada e saída também. Quando você fez o processo fez a primeira operação de escrita, se eu mandar isso direto para o disco, eu vou servir essa operação de escrita. Quando eu terminar, o processo está executando o código entre operações de escrita. Para o sistema de arquivos, vai parecer que esse processo não tem mais nada a escrever, porque ele ainda não mandou a próxima pedido de escrita. O que isso significa? Significa que na hora que eu for escolher a próxima operação de entrada e saída para servir, a próxima escrita para servir, eu vou escolher de um outro processo. Vou acabar escolhendo de um outro processo. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, normalmente, esse processo escreve num arquivo, esse processo está escrevendo num outro arquivo, e normalmente o lugar onde esses arquivos estão armazenados em discos estão distantes um do outro. E você vai ver que quando a gente faz operações de escrita em lugares que estão distantes um do outro, essa operação ela é muito mais lenta, por conta da questão do posicionamento da cabeça de leitura do HD e do tempo de rotação. Então, o ideal é você escrever mais próximo. Então, seria mais interessante, de repente, esperar mais um pouquinho, porque aí o processo ia mandar outra operação de escrita. E aí eu poderia escolher a dele, porque eu já estaria com o disco meio que posicionado próximo da onde essa escrita aconteceria. Então, esse é um dos motivos, tá? Mas, então, o sistema de arquivos ele não vai mandar direto para o disco que você pediu para escrever. Ele vai guardar num buffer intermediário e depois ele vai mandar. Existem algumas aplicações que precisam de um controle mais rígido de quando os dados são persistidos de fato, tá? Até por questões de recuperação de desastre, por exemplo, se a luz cair, você está usando um computador sem bateria, se você não jogou para o disco ainda, você não persistiu, você perdeu, tá?
Então existem algumas aplicações que precisam falar, não, agora eu quero que você jogue para o disco efetivamente, não fique esperando aí até pelo tempo que você quiser. Então para fazer isso a gente pode usar a chamada de sistema F-Sync. Tá? Essa chamada de sistema... peraí, cadê? Tá aqui. Essa chamada de sistema, ela força a escrita de todos os dados que ainda não foram persistidos naquele arquivo para que eles sejam enviados para o disco para poder fazer o armazenamento. Tá? Isso aqui é importante. Quando você dá um F-Sync no arquivo, imagina que eu criei um arquivo com open, né? E aí escrevi dados ali naquele arquivo e dei um F-Sync no arquivo que eu acabei de criar para ele persistir os dados que eu coloquei no arquivo. Apesar do F-Sync garantir que os dados foram persistidos, nada garante que os dados do diretório onde você criou o arquivo foram persistidos. Porque, repara, você criou o arquivo dentro de um diretório. E aí você deu o F-Sync nos dados do arquivo. Então o arquivo está lá, os dados desse inode referente a esse arquivo estão lá no disco. Mas nada garante que o diretório também foi persistido no disco. E aí se você persiste o arquivo, mas não o diretório, você tem os dados persistidos no disco, mas você não consegue acessar ele. Porque o acesso a ele é dado através do diretório, porque é o diretório que diz qual arquivo que tem dentro dele. Sem essa informação você não consegue acessar o arquivo. Então quando eu dou F-Sync no arquivo, se eu acabei de criar o arquivo, além de dar o F-Sync no arquivo, eu também tenho que dar o F-Sync no diretório, para garantir que eu persisti a informação da existência daquele arquivo no disco também. Renomeação de arquivos, né? Então a gente tem a chamada de sistema rename aí, para renomear um arquivo. Uma característica interessante é que a renomeação do arquivo é usualmente executada de forma atômica. Então, quando eu renomeio um arquivo, ou o arquivo vai ter o nome para qual eu estou querendo renomear, ou ele vai ter o nome anterior. Não existe a possibilidade de ter um Frankenstein no meio do caminho. Tá? Então, isso é uma garantia, em geral, dessa chamada de função, dessa chamada de sistema rename. Tá? Então, para fazer o rename, eu tenho dois argumentos. O primeiro argumento é o caminho para o arquivo atual, com o nome atual, e o segundo é o caminho para o arquivo com o novo nome. Tá? Então, se uma falha ocorrer, o arquivo terá... Essa característica é fundamental para algumas aplicações que requerem atualização atômica de um arquivo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer implementar um editor de texto que permita atualizar o conteúdo de um arquivo de forma atômica. Então eu quero pegar o conteúdo de um arquivo, alterar esse conteúdo desse arquivo de tal maneira que, se acontecer um desastre, ou esse arquivo vai estar do jeito original, ou esse arquivo vai estar com os dados alterados, e não vai ter uma coisa no meio do caminho. Então, como é que o editor de texto pode fazer? Ele abre um arquivo temporário chamado full.txt.tmp, por exemplo. Então, ele usa um temporário ali. Então, ele vai criar esse arquivo, né, se ele não existir e tal. Vai escrever nesse arquivo temporário os dados, que são os dados do arquivo original, mais os dados que ele está alterando. Ou seja, tudo, né? Vai escrever nesse arquivo full.txt.tmp. Vai dar um F-Sync para garantir que os dados sejam persistidos. Vai fechar o descritor. Depois ele faz um rename. Tá? Por que ele vai fazer esse rename? Porque como esse rename aqui ele é atômico, ou esse arquivo que é full.txt.tmp vai virar full.txt e o full.txt.tmp vai ser removido, ou o full.txt.tmp não vai ser renomeado e ele vai continuar existindo lá no arquivo, mas o full.txt vai continuar com esse nome, ou seja, portanto, vai ser o arquivo antigo. Então, ou o arquivo fica do jeito que está, ou eu renomeio, consigo renomear, e ele vira o arquivo novo com a informação já ali dentro dele.
que eu coloquei. Tá? Então é uma técnica para você poder fazer a escrita no arquivo de forma atômica. Ou ela acontece toda, ou o arquivo continua da maneira que estava antes da escrita ser feita. A gente pode obter informações sobre um determinado arquivo, tá? Usando a chamada de sistema stat. Essa chamada de sistema stat, ela preenche essa struct que está aí, tá? Então ela vai preencher essas informações. Por exemplo, o ID do dispositivo que armazena os dados do arquivo. Então qual é o dispositivo que esse arquivo está? É no HD, no pendrive, no SSD? Aonde que está? Tá? O número do inode, que é o arquivo em si, que está em disco, né? Os bits de proteção, tá? No Linux, todo arquivo ele tem um conjunto de permissões, tá? O Linux atribui permissões para o dono do arquivo, normalmente é o usuário que criou aquele arquivo, mas isso pode ser alterado. Para o grupo daquele arquivo, então o Linux tem a ideia de grupo, você pode criar um grupo e adicionar usuários dentro de um grupo. Se esse grupo for o grupo do arquivo, as permissões que são dadas para o grupo do arquivo são dadas para todo mundo que pertence àquele grupo. Tá? Então, por exemplo, se eu sou pertencente ao grupo TI e eu tenho uma planilha chamada chamados, e essa planilha tem permissão de leitura e escrita para o grupo TI, como eu faço parte do grupo TI, eu posso ler e escrever aquela planilha. Tá? E o Linux também tem a ideia dos outros usuários, que não é nem o dono, nem pertencem ao grupo, qualquer outro. E aí você pode atribuir 3 tipos de permissão para cada um desses tipos de usuário. Leitura, escrita e execução. Tá? Cada um deles é um bit. Então são 3 bits de proteção para cada tipo de usuário. Dono, grupo e outros. Então você pode ler, pode escrever, ou pode executar, ou pode não fazer nada disso. Ler, escrever, executar e nada disso. Tá? Então as permissões no caso de um arquivo são triviais, né? Se você pode ler é ler o arquivo. Se eu posso escrever, eu posso modificar o conteúdo do arquivo. Se eu posso executar, é porque eu posso executar aquele arquivo como se fosse um programa executável. Agora, o fato de você poder executar o arquivo, ter permissão para isso, não significa que você vai conseguir. Porque eu posso dar permissão de execução para um arquivo PDF. E na hora que você vai executar, ele não vai executar porque ele não é um executável válido no Linux, por exemplo. Agora, quando eu dou permissões para um diretório, porque diretório também tem permissões, aí a interpretação é um pouco diferente, tá? Por exemplo, a interpretação de leitura. O que eu posso fazer no caso de uma leitura de diretório? Não significa que você pode abrir o diretório no editor de texto, tá? Significa que você pode ler o conteúdo do diretório, acessar o conteúdo do diretório de uma certa maneira. Então, o que é o conteúdo do diretório? Principalmente o nome dos arquivos que estão ali dentro e o inode que está associado. Então, basicamente, quando você dá um comando ls, se eu vier aqui no Linux, ó, e der o comando ls, eu estou lendo o diretório onde eu estou nesse momento. O diretório que eu estou nesse momento é o /home/luno. Então eu estou lendo o conteúdo do diretório. No caso, o ls só mostra, nesse caso, o nome dos arquivos e diretórios que estão dentro dele, que é aquela primeira parte da tupla. Ele não mostra os inodes por padrão. Tá? Então isso é ler um diretório, é você conseguir exibir o nome dos arquivos e diretórios que estão dentro dele. Tá? O que é escrever num diretório? Se eu tenho permissão de escrever num diretório, não significa que eu posso editar o texto, as informações, os bytes que estão no diretório na mão. Porque o formato do diretório, ele é determinado pelo sistema de arquivos. Ele precisa estar condizente com o formato que o sistema de arquivos espera. Então você não pode simplesmente sair escrevendo o que você quer no diretório. Você tem que manter o formato que o sistema de arquivos espera. Então, ao invés de escrever num diretório, o que você faz para modificar um diretório? Eu crio arquivos dentro de um diretório, eu removo arquivos dentro de um diretório. Fazendo isso, eu estou modificando, estou adicionando entradas tuplas ou eu estou removendo tuplas. Portanto, eu estou adicionando ou removendo, ou, nesse caso, editando um diretório. Agora, o mais interessante e o mais esquisito. O que significa permissão de execução num diretório? O que é executar um diretório? Né? Aí essa permissão de execução do diretório ela tem um significado muito estranho
né? Mas é importante você saber. Se eu dou o ls do jeito que eu dei aí, eu estou lendo o diretório, correto? Para poder fazer isso, eu só preciso de permissão de leitura no diretório. Quando eu faço ls-l, o que eu estou fazendo agora? Eu não só estou lendo o conteúdo do diretório, como eu estou lendo informações sobre os arquivos que estão naquele diretório. Para eu poder ler informações sobre os arquivos que estão no diretório, eu preciso ter acesso ao diretório, eu preciso poder entrar no diretório. Para eu entrar no diretório, eu preciso ter permissão de execução no diretório. Então, a permissão de execução no diretório significa eu posso entrar no diretório. Tanto no caso do ls-l, para poder obter informações sobre os arquivos que estão ali, quanto para executar o comando cd, de fato. Se eu der um cd, nome do diretório, se eu não tenho permissão de execução nesse diretório, eu não consigo executar o comando cd. Se eu não tenho permissão de execução, quando eu der um ls-l, ele vai me mostrar o nome dos arquivos e essas informações vão ficar um monte de pontos de interrogação, porque ele não vai conseguir obter essas informações, porque ele não vai ter permissão. Só tem permissão se tiver permissão de execução no diretório, certo? Então essa é a ideia de permissões no Linux, tá? Eu falei isso porque aqui no stat, né? Cadê? Aqui no stat, ó, nessa estrutura que tem as informações do arquivo, tem o... Cadê? Aqui, o stmode, que são os bits de proteção do arquivo. Então esse cara vai te dar a permissão que tem ali naquele arquivo. Tá? E aí por aí vai aqui, ó, tem o número de links. Esse aqui é o número de hard links que tem naquele arquivo. Essas informações todas aqui são normalmente obtidas pelo comando stat a partir do inode. Então o inode mantém essas informações. Tá? O inode é como se fosse um conjunto de... Qual que é a diferença de dado para metadado? Metadado que escreve os dados, né? Isso. Metadado é informação sobre os dados, né? Então, o inode é um conjunto de metadados sobre os dados que você de fato está armazenando em disco. Tá? Esses metadados estão aqui. Só que essa estrutura aqui ela é preenchida pelo stat especificamente. Quando você executa o comando stat, ele preenche essa struct e você consegue obter essas informações. Tá? Bom, removendo o arquivo, se você for dar um strace no comando rmfull, que é o comando de remover arquivo no Linux, né, você vai ver que a chamada de sistema que é usada para remover o arquivo efetivamente é uma chamada de sistema chamada unlink. Tá? E aí pode parecer meio esquisito, né? Eu estou querendo remover um arquivo e a chamada de sistema, em vez de ser remove, é unlink. Eu vou explicar por que é unlink já. Tá? Mas vamos para a parte de diretórios. Criação de diretórios. Para criar diretório no Linux e também a chamada de sistema para criar diretório, chamada de mkdir, e o programa no Linux que você usa para criar diretório, também o nome é mkdir. Tá? Então ali, mkdir full, ele vai usar a chamada de sistema mkdir conforme está ali no exemplo. Tá? Quando o diretório é criado, logo que você cria o diretório, ele é quase vazio. Tá? Vamos criar um diretório aqui, mkdir testdir. Se eu der um ls em testdir, se eu der um ls em testdir, você vai ver que ele não vai mostrar nada. Então isso pode te levar a concluir que o diretório é criado vazio, mas ele não é criado vazio. Para você poder ver o que tem ali dentro, você tem que usar uma opção do ls que é o "-a". O "-a" vai te mostrar tudo, tá? Inclusive arquivos ocultos e por aí vai. No Linux, tudo que começa com ponto é arquivo oculto. E aí eu tenho dois diretórios, o ponto e o ponto. Por isso que ele não aparece quando você dá um ls puro, porque eles são ocultos, tá? O que é o ponto? O ponto significa o diretório atual, o próprio diretório.
E o ponto significa o diretório anterior. Então, toda vez que eu crio um diretório no Linux, esse diretório ele tem duas tuplas, ele tem duas entradas. Uma entrada para o nome do próprio diretório e o inode dele, e uma outra entrada com o nome do diretório anterior a ele e o inode desse cara. Então, ele sempre tem duas entradas. O ponto e o ponto. Tá? Todo diretório vai ter o ponto e o ponto. Então, às vezes, quando você quer dar um ls para ver todos os arquivos ocultos, você quer remover esses dois caras, porque eles sempre estão presentes, então para que vai mostrar, né? Aí você pode dar um ls menos A maiúsculo, né? E aí, aqui ele vai mostrar todos... Teste dir, né? Aí ele não vai mostrar nada, porque ele está removendo o ponto e o ponto, que são as únicas duas coisas que tem no... Agora, qual é a lógica do A maiúsculo? Que é engraçado isso aqui, que na verdade foi uma conclusão minha, né? É porque ele não está mostrando tudo, porque ele elimina o ponto e o ponto. Então, o A é de all. Então, ele não está mostrando tudo, ele está mostrando o quê? Quase tudo. E quase tudo em inglês é almost all. Almost all tem um A e depois tem um outro A. A contração de dois A's minúsculos dá um A maiúsculo, aí fica menos A maiúsculo. É por isso que é A maiúsculo. Pelo menos essa foi a minha conclusão. Faz sentido, né? Pois é. Mas é inglês, né? Beleza, então eu já falei desses dois carinhas aí. Então, como é que eu leio o diretório? Existem chamadas de sistema específicas para ler, para abrir e para fechar diretório, tá? Não tem chamada de sistema para escrever em diretório. O fato de ter ponto tem a ver com a construção da árvore? Para ter uma referência para o elemento superior? Ou não? Porque não, facilita quando... O ponto principal facilita quando você está trabalhando com caminho relativo. Porque você pode subir na árvore e depois descer de novo, por exemplo. Senão você teria que sempre fazer o caminho absoluto. Então ajuda nesse caso. E o ponto, ele ajuda na hora de você executar programas. Então, por exemplo, quando você quer executar um programa, existem duas possibilidades. Ou você especifica o caminho absoluto para o programa que você quer executar, aí ele vai executar. Ou você especifica o caminho relativo. Só que se você só colocar o nome do... Imagina que você está dentro do diretório que tem o programa que você quer executar. Se você simplesmente colocar o nome, o shell vai achar que aquele nome ali é um nome que está no path. É um comando que está no path. Ou é interno do shell, ele vai tentar ver se é interno. Se não for interno, ele vai tentar procurar no path. Ele não vai encontrar, porque o teu diretório atual provavelmente não está no path. Aí ele vai dizer que o comando não foi encontrado. Aí para evitar isso, você coloca o ponto, barra e o arquivo, porque aí você está criando um caminho relativo para aquele cara. E aí, como você está passando um caminho relativo para um programa, aí o shell sabe que é para seguir aquele caminho e executar aquele cara. Entendeu? Aí o ponto serve para isso também. Então, para ler um diretório, a gente vai usar a chamada de sistema readdir, tá? Só que o diretório ele não é lido, ele não retorna bytes aleatórios, ele retorna uma estrutura também, que é a estrutura do formato do diretório. Então, tem um exemplo de código aí. Então, a primeira coisa para eu poder ler um diretório é abrir o diretório. Então, eu estou abrindo o diretório que eu estou nesse momento, que é o ponto, né? Ele vai retornar um descritor, que é um pouco diferente aqui do que era assim no arquivo, né? Que lá era simplesmente um int, aqui é um dir. E aí, quando eu leio o diretório, ele retorna para mim uma struct dirEnt, essa struct que está aqui. Essa struct dirEnt está mostrada aqui do lado direito, ó, quais são as informações que tem. Então, por exemplo, tem o nome do arquivo, então ele vai pegar as tuplas, lembra? Então tem o nome do arquivo, tem o inode, tem o offset para o próximo dirEnt, enfim, tem algumas informações aqui, mas o mais importante é o nome do arquivo e o inode. Então aqui, ó, eu estou fazendo um while, estou lendo o diretório, né, usando o descritor dele, e aí, se esse resultado for null, é porque acabou. Se for diferente de null, aí eu vou dar um printf, vou pegar o inode number e o nome do arquivo que está aqui. E aí eu consigo imprimir o número do inode e o nome do arquivo para cada entrada que eu tenho ali naquele diretório.
Quando você faz o ls-l, você está lendo essas informações. Por exemplo, eu vou pegar o nome do arquivo e o inode number dele. Só que quando você dá um "-l", você quer extrair informações do arquivo em si. Essas informações não estão no direct. Elas estão dentro do inode. Aí você vai pegar e vai acessar esse inode e vai obter as informações sobre ele para poder jogar lá na tela pra gente. Né? Bom, para remover um diretório, basta utilizar a chamada de sistema rmdir. Porém, contudo, todavia, entretanto, remover diretório não é uma coisa assim tão trivial. Tá? Por quê? Porque você pode fazer muita caquinha. Porque se o diretório tem vários arquivos, você vai acabar removendo tudo. E se você estiver removendo o diretório barra? Você removeu todo o sistema de arquivos. Né? Então, a chamada de sistema rmdir, ela só pode ser usada para remover diretórios vazios. Então, antes de remover o diretório, você precisa remover os arquivos dentro daquele diretório, manualmente. No Linux, o comando para você remover arquivos é o rm. O rm remove arquivo. Se você quiser remover um diretório, você tem que usar o rm também. Só que se você usar o rm e o nome do diretório, o Linux vai chorar, o shell vai reclamar, vai falar, não, você está tentando remover um diretório. Garante para mim que você sabe que você está tentando remover um diretório. E como é que você garante para mim? Usando a opção "-r, porque é uma remoção recursiva. Eu vou remover o diretório e tudo que está dentro dele. Tá? Se você quiser remover o barra, ainda existem mais umas coisas que te seguram ali também. Tá? Alguns critérios, algumas coisinhas você tem que fazer para poder de fato remover. Mas os outros é basicamente um rm-r. Quando você faz o rm-r, o comando ele vai remover tudo que está ali dentro, e só depois que ele remover tudo que está ali dentro, ele vai fazer a chamada de sistema rmdir para remover o diretório. Então ele faz recursivamente para você a remoção de tudo, e no final ele chama o rmdir para remover aquele diretório, porque, de novo, o rmdir só pode ser executado quando o diretório está vazio. Tá? Bom, hard links. Aí a brincadeira começa. Né? Então vamos lá. O que é um hard link? Um hard link é um caminho para se chegar até um determinado arquivo via sistema de arquivos, via árvore. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse bar.txt e esse bar.txt aqui são dois nomes que se referem ao mesmo inode, ou seja, ao mesmo arquivo em disco. Os dados são os mesmos, só que são duas maneiras, dois nomes de se chegar. Então eu tanto posso acessar os dados do arquivo seguindo este caminho aqui, ó. Eu tanto posso acessar os dados do arquivo seguindo esse caminho aqui, quanto posso acessar os dados do arquivo seguindo este caminho aqui. Tanto de um jeito quanto do outro, eu estou acessando o mesmo arquivo no disco. Os mesmos dados, o mesmo inode. Nesse caso, a gente diz que esse cara e esse cara representam dois links físicos para o mesmo inode. Eles chegam no mesmo inode, eles se referem ao mesmo inode. Tá? Então são dois links físicos para o mesmo inode. Tá? E aí o que acontece? Quando você vai remover um arquivo, se o arquivo tem um link físico só, beleza, você mandou remover aquele bar.txt ali, ele é um link físico, você removeu. Mas nesse caso aqui, eu tenho dois links físicos para o mesmo arquivo. Tá? Se eu remover esse cara aqui, eu dou um remove /full /bar.txt. Ele está removendo um link físico. Então ele não está removendo o arquivo, ele está dando um unlink. Ele está tirando um dos links para o inode. Por isso que aquele remove lá estava gerando uma chamada para o unlink. Tá? Aí ele vai tirar um link, mas ainda tem um outro. Ainda tem uma outra forma de chegar no inode. Então eu não removi o inode, eu só removi um link para ele. Se eu der um remove nesse cara aqui também, /full /bar.txt, aí eu removi o segundo link.
Aí agora, como não tem mais maneiras de seguir pela árvore e chegar naquele inode, eu não preciso mais do inode, porque ele está inacessível. Aí eu posso remover o inode. Tá? Então, quando eu vou remover um arquivo, eu, na verdade, removo o link para esse arquivo no sistema de arquivos, e se não existe mais nenhum link para ele, eu vou lá e removo o arquivo em si, os dados em si, o inode que está lá no sistema de arquivos. Tá? Aí ele mostra aqui que para você criar link físico, você usa o comando ln. Tá? Um problema do link físico é que você não pode criar link físico para diretório, só para arquivo. Você não pode ter múltiplos links físicos para diretório, porque senão você causa um loop na árvore. A árvore deixa de ser uma árvore e passa a ter um ciclo. Tá? Então, para evitar isso, a gente tem uma outra coisa, que é o link simbólico, que é o atalho do Windows lá. Qual que é a ideia do link simbólico? O link simbólico ele é um arquivo normal, e dentro desse arquivo tem meio que um ponteiro para o arquivo destino. Então é como se esse bar apontasse para esse bar. Aí isso é um link simbólico, porque eu tenho dois... Esse cara é um arquivo de fato, ele tem o inode dele separado, então ele tem os dados lá no disco dele, só que os dados no disco dele representam uma informação que é um ponteiro para esse cara aqui. Aí se eu seguir, eu chego no inode que eu quero. Tá? Aí esse cara aqui eu posso remover sem problema. Né? Agora, se eu tenho esse link simbólico aqui para esse cara e eu removo esse cara aqui, eu tenho um link simbólico quebrado, um atalho quebrado, que é quando você tem um atalho que não vai para lugar nenhum, porque o destino você removeu. Quando a gente dá um ls-l, a gente consegue ver o número de links simbólicos para aquele arquivo nessa coluna que está em amarelo aí. Então, cada arquivo desse aí tem 2 links simbólicos e esse cara aqui tem um só. Simbólicos não, desculpa, links físicos. Tá? Já falei da ideia do link simbólico. No Linux, quando você dá um ls-l, ele mostra o link simbólico com uma seta, né? Então aqui a gente tem um link simbólico desse cara para esse cara. Eu também consigo ver que esse cara é um link simbólico pelo L ali. O primeiro caractere é um L, indicando que é um link simbólico, tá? Um atalho. O problema da referência quebrada que eu falei, eu tinha o link simbólico desse cara para esse cara, mas esse cara foi removido. Agora a referência está quebrada. Aqui já falei das permissões. Bom, e aí por fim, a ideia de como é que eu crio e monto um sistema de arquivos. Então, normalmente quando você pega um HD, vamos pegar um HD aí, né? Ele vai ter uma determinada capacidade, vamos supor 1 terabyte. Você pode criar um volume dentro desse HD de 1 terabyte. E aí você vai poder alocar esse 1 terabyte do jeito que você quiser. Ou eu posso particionar, eu posso pegar esse 1 terabyte e dividir em 2 partes de 500 GB, por exemplo. Ou numa outra configuração que eu quero. Cada parte dessa vai ser um volume, tá? Esse volume é como se fosse um disco individual, um disco por si. Tá? Em cada volume desse, para que você possa trabalhar com arquivos nele, você precisa criar um sistema de arquivos. Tá? A gente vai ver o que é o sistema de arquivos, mas de maneira geral, o que é um sistema de arquivos? Um sistema de arquivos é um bando de estruturas de dados que eu preciso armazenar em disco para poder controlar essa ilusão de trabalhar com arquivos. Tá? Cada sistema de arquivos exige uma determinada quantidade de informações que precisam ser armazenadas diferentes. Tá? A gente vai ver exemplos depois. Tá? Mas você precisa criar um sistema de arquivos ali dentro. Então, primeiro eu tenho o volume, aí dentro desse volume eu crio o sistema de arquivos. Para criar um sistema de arquivos, a gente vai usar aqui, deixa eu ver aqui, o programa, né, na casa aqui é um programa chamado MKFS. Tá? Esse cara aqui, então, aqui por exemplo eu tenho um volume, né? Deixa eu ver. Aqui eu tenho esse cara aqui, /dev/sdb é o disco, ele representa o disco.
E o /dev/sdb1 representa o volume daquele disco, a partição. Né? Nesse caso aqui só tem uma partição. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? mkfs/dev/sdb1, ou seja, eu estou criando nessa partição aqui um sistema de arquivos. Qual sistema de arquivos? O sistema de arquivos EST4. Tá? Então aqui eu estou criando um sistema de arquivos dentro daquela minha partição. Então, de novo, peguei um disco, particionei o disco, criei os volumes, depois eu crio o sistema de arquivos que eu quero usar dentro daquele volume, que é o que eu estou fazendo aí com esse comando sudo mkfs, e aí ele está criando o sistema de arquivos EST4. Tá? Após construir o sistema de arquivos, precisamos tomar um acessível integrando a árvore. Então, nesse caso aqui, eu criei o sistema de arquivos. Lembra que lá no Windows eu falei para vocês que cada unidade daquela que eu tinha, C, D, E e por aí vai, representa um sistema de arquivos diferente? No Linux, a gente não separa os sistemas de arquivos por unidade, igual no Windows faz. No Linux existe uma grande árvore de sistema de arquivos, é uma árvore unificada. E aí o que acontece? Quando eu quero plugar um pendrive, por exemplo, o pendrive tem um sistema de arquivos ali montado naquele volume do pendrive. Só que para eu poder acessar os arquivos que estão no pendrive, eu preciso pegar esse sistema de arquivos do pendrive e unir ele à minha árvore única do Linux. Eu preciso juntar esse sistema de arquivos à minha árvore do Linux. Esse processo a gente chama de montar o sistema de arquivos. Tá? Então eu crio o sistema de arquivos, depois eu monto para eu poder acessar ele. Tá? E aí para montar a gente usa o comando mount, esse comando que está aqui embaixo. Essa opção aqui não é nem muito necessária. O mount ele consegue detectar qual é o sistema de arquivos que está ali, você não precisa nem dizer. Tá? Mas aqui ele está montando o sistema de arquivos do tipo EST4, que está no volume SDB1, aonde? No diretório dados. Então o que acontece? Voltando aqui rapidamente, a gente tem essa árvore aqui. Ó. Dentro do diretório full eu tenho bar.txt. Mas aí o que acontece? Eu fui lá e coloquei um pendrive. Aí o pendrive tem um sistema de arquivos dentro dele. E eu quero montar o sistema de arquivos do pendrive na minha árvore. Dentro do pendrive tem um arquivo lá chamado xpto.txt. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou montar o sistema de arquivos do pendrive na minha árvore unificada do Linux. Agora eu tenho que escolher um ponto de montagem, um diretório, que esse diretório vai passar a representar o pendrive na minha árvore. Vamos supor que eu escolho o diretório full, esse que está aqui embaixo. Quando eu escolher o diretório full, automaticamente esse arquivo passa a não ser mais acessível. Porque quando eu entro no full, eu não estou entrando mais aqui, eu estou entrando agora no pendrive. Então eu estou montando o pendrive no full, quando eu acessar o full eu estou acessando os arquivos do pendrive, não os arquivos que estavam aqui originalmente. Usei o pendrive, posso dar um unmount para desmontar o pendrive, e agora eu consigo acessar esse arquivo de novo, porque esse diretório não representa mais o pendrive, ele agora é o que era antes. Tá? Esse modelo é super interessante, por quê? Porque essa árvore unificada do Linux, ela consegue representar coisas que estão armazenadas fisicamente no disco, mas coisas que estão na memória também. Então, por exemplo, dentro do Linux existe um diretório chamado /proc. /proc. Esse /proc tem vários diretórios ali dentro. Cada diretório daquele tem um número. O nome do diretório é um número. Aquele número é o PID de um dos processos que está executando no Linux. Então, cada diretório representa um processo em execução. Se você abrir o diretório, tem arquivos ali dentro. Aqueles arquivos mostram informações sobre o processo em execução. Aqueles arquivos não estão no disco. Aqueles arquivos estão em memória. Mas eles estão mapeados pela árvore única do sistema de arquivos do Linux. Tá? Então, tudo está centrado nessa grande árvore do sistema de arquivos. Inclusive dispositivos. Por exemplo, um HD dentro do Linux é representado por um arquivo dentro dessa árvore. Por exemplo, a gente viu aqui, ó, quando eu estava fazendo o MKFS. Então, o HD, aquela partição do HD, é representada por um arquivo chamado /dev/sdb1.
Esse arquivo está em disco? Não, esse arquivo ele representa o disco em si. Então ele é algo que representa o disco, mas ele não está em disco. Então nem tudo que está no sistema, nessa árvore do sistema de arquivos, é efetivamente arquivo em disco. Algumas coisas são arquivos em memória, outras coisas são informações de dispositivos do Linux efetivamente. Tá? Eu já ouvi muito que o pessoal fala muito que tudo no Linux é arquivo. O sistema de arquivos do Linux dá a base para o sistema operacional como um todo. Tá? Safo? Tranquilo, né? Tranquilo.